inclusive. Muito obrigado, minha presidente, pela gentileza de suas palavras. Caros companheiros, caras companheiras, lideranças rotárias do Distrito 4.500 e todas as demais além fronteiras, convidados, é sempre uma satisfação ser convocado pelas companheiras para participar dessas iniciativas da Comissão de Empoderamento de Mulheres do nosso Distrito 4.500. Quando a companheira Annelise ligou para mim, o que é que eu podia fazer? Apenas confirmar a agenda, né, Annelise? Mas nós queríamos, no início desses trabalhos, formar uma mesa virtual, né, para o destaque necessário às lideranças que estão conosco. Então, esta mesa fica formada pela presidente Cristina Góes, da Comissão de Empoderamento de Mulheres, pelo governador José Miranda, governador do Distrito 4.500, Alexandre Rotário, e por Solange, sua esposa. Fica também formada com a presença ilustre do companheiro Francisco Chilab, governador 2002-2003 do Distrito 4530 e palestrante desta noite. Na sequência dos nossos trabalhos, nós queremos passar para a companheira Mônica Miro, associada do Rotary Club de Arco Verde, Estado de Pernambuco, para nos oferecer uma reflexão rotária. Boa noite a todos os companheiros e companheiras. Boa noite à presidente Cristina Góes, ao governador Miranda, esposa, ao palestrante, por ter nos dado essa oportunidade de estar aqui presente conosco. Para a reflexão rotária de hoje, eu comecei a pensar, junto com uma amiga, a respeito dos 119 anos do Rotary Internacional. O Rotary Internacional está completando 119 anos neste mês de fevereiro, precisamente no dia 23. Foi neste dia que oficialmente tudo começou. Poucas são as organizações que chegaram onde o RI chegou, sobrevivendo a mais de um século de mudanças, guerras mundiais, todas as formas de conflitos, catástrofes, pandemia e incertezas. Estamos aqui com a capacidade de enfrentar grandes desafios, que é a característica dos rotarianos. Nos mantivemos unidos, movidos pelo lema dar de si antes de pensar em si. Mas se beneficia quem melhor serve, que vem iluminando nossas vidas e o nosso modo de agir. O Rotary Internacional, por meio do seu fundador, Paul Harris, deixa um legado vivo através de milhares de pessoas beneficiadas, mediante a realização de programas e projetos sociais, onde prezamos pela continuidade. Companheiros, são 119 anos em busca de união entre os povos, por meio do companheirismo, do reconhecimento, de toda ocupação útil, da melhoria das comunidades, pela conduta de cada um de nós, e a aproximação do profissional em todo o mundo, buscando vencer os desafios. Pois é, companheiros, o Rotary serve na guerra e na paz. O Rotary começa e termina em você. O Rotary será o que você fizer dele. O Rotary transforma vidas, abre oportunidades, conecta o mundo. Valorize o Rotary com fé e entusiasmo, criando esperança no mundo. O futuro do Rotary está em nossas mãos. Estejamos todos unidos, pois juntos somos muito mais fortes. Gratidão a todos. Ainda no início das atividades de hoje,
saudemos simbolicamente o pavilhão nacional. Eu consulto a presidente Cristina Góes se quer fazer algum outro comentário nesse início. Na verdade, gostaria de me desculpar, não é com o protocolo, Walter, que eu acabei antecipando. Tudo bem. Não, Sempre, não, sempre não. bem-vindo às suas palavras. Pode seguir, companheiro protocolo. Muito agradecido. Nós queremos registrar com satisfação a presença entre nós do governador Nilton Amaral, ano 2002-2003, do Distrito 4571. Também do companheiro Demétrios Contoianes, desculpa a pronúncia, viu? Do nosso governador Alexandre Nojosa, também presente na sala, e acabo de enxergar a presença do governador indicado do Distrito 4.500, companheiro André Castelo Branco. Na medida do possível, nós vamos citando outras presenças durante o nosso evento. Saudamos especialmente todas as mulheres da Comissão de Empoderamento das Mulheres do nosso distrito, e eu vou permitir-me, não é, dizer que é com Annelise e Marise que eu saúdo todas as demais. Muito obrigado. Bote tudo, não. Não bote tudo, não, não. Não, tudo não. Annelise, fecha aí o microfone. Bom, na sequência, a gente já vai para a parte mais esperada e mais importante da reunião de hoje, alusiva aos 119 anos do Rotary Internacional, convidando a companheira Annelise Albuquerque para apresentar o nosso palestrante. Admitindo uma pessoa. Boa noite a todos. Boa noite. Gostaria de saudar os presentes aqui nesse espaço virtual, diante do casal governador José de Miranda Esteves e sua Solange Esteves, saudando a todas as autoridades aqui presentes, governadores de Rotary, eminentes personalidades. Gostaria de apresentar nosso palestrante, que é uma pessoa delicada, uma pessoa atenciosa. Nunca faltou um sim dele quando alguém quis aprender algum assunto de Rotary, lá do clube, que a gente ligasse ele no sábado, nos dando uma aula sobre Bolsa da Paz, né? No sábado de tarde, e eu agradeço muito, porque é uma pessoa que é dedicado a Rotary, um apaixonado por Rotary, um professor maravilhoso, que enriquece muito a gente. E é o currículo do Francisco Chilabitz. Rotary Clube de Brasília, 5 de dezembro, coordenador distrital de imagem pública de Rotary 2023-2025, coordenador distrital Bolsa Rotary pela Paz 2015-2024, membro da Comissão Distrital Diversidade, Equidade e Inclusão 2022-2024, envolvido com bolsas Rotary pela Paz desde 2003, coordenador regional de imagem pública 2017-2020, diretor da ABTRF 2016-2019, secretário-geral ABTRF 2009-2016, training leader em San Diego 2011 e 2012, coordenador regional de alfabetização 2007 até 2010, coordenador do distrito 4530 2002-2003, presidente do RC de Brasília, 5 de dezembro, nos anos 2022-2023, mais recentemente, e também em 2024 e 2005, a 2005. Presidente do RC de Brasília Sul, nos anos 1999 a 2000, ano rotário, e entrou para o Rotary em 1985. Matemático e mestre em ciência da computação pela Federal do Rio Grande do Sul, CHE. Ele gosta muito de usar um CHE.
docente de ensino superior e consultor. Esse é nosso palestrante, excelente palestra e que possa sempre estar nesse espaço junto com a gente, engrandecendo nossa comissão. Muito obrigada a todos. Excelente palestra. A palavra é sua, caro Chico. Muito obrigado, companheiro Walter. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui nesse início de noite, desta terça-feira. Eu diria que a Annelise é uma pessoa que não consegue enxergar e medir muito bem, porque eu, na realidade, não tenho todas essas qualidades que ela acabou de mencionar antes do início da reunião. Fico feliz com a oportunidade que tive de conhecê-la e, com isso, estar presente aqui com vocês neste momento. E cumprimento especialmente a presidente Cristina Góes, que está dirigindo essa comissão, hoje, esta reunião. Cumprimento também o nosso governador Miranda, sua esposa Solange, que está lá ao fundo, né? E, cumprimentando essas pessoas especiais, eu gostaria que todos os demais se sentissem cumprimentados também. Quando eu menciono Cristina, todas as meninas, e quando eu menciono o Miranda, o nosso governador, todos os meninos. Afinal, somos todos meninos. O tempo passa, o tempo voa, né? É impressionante como tudo isso ocorre quando a gente olha para trás. Alguns não conseguem ver tudo que já fizeram e outros conseguem. Eu consegui ver algumas coisinhas e eu vou deixar aqui com vocês algumas mensagens. E eu vou, nesse momento, compartilhar um PowerPoint para permitir, então, que a gente possa apresentar algumas coisas. O tema é vastíssimo, é vastíssimo. Eu tirei algumas fotografias para poder mencionar para vocês alguns fatos interessantes. Então, vamos começar a... Muito bem. Então, 119 anos, e onde eu estou nessa história? Falando um pouco do Rotary, e eu gostaria de esclarecer que eu estou usando a marca do Rotary porque ela tem relação com o título. E estou usando também a marca da Comissão Distrital como referência da comissão propriamente dita, que me chamou para estar aqui. E as telas, eu estou colocando a identidade do meu clube, já que eu estou falando, e eu não posso falar em nome do Rotary, eu tenho que falar em nome de alguém dentro do Rotary, então eu estou falando pelo Rotary Clube Brasília, 5 de dezembro, para esta comissão, para essas pessoas que estão aqui nesse momento. Já fiz os meus cumprimentos e agora tudo o que vocês vão ver, todos vocês conhecem muito mais do que eu. Mas pode ser que um ou outro não se lembre do Gustavo Schler, do Sylvester Schiller, do Hiram Sherry e do Paul Harris. Né? De vez em quando, eu não me lembro. Por quê? Porque eu tenho 73 aninhos.
e esses meus 73 aninhos já, de vez em quando, fazem eu esquecer algumas coisas, Deus do céu, né? Mas aqui está, e aqui está a primeira ação rotária, né, que foi desenvolvida pelo Rotary Club de Chicago. Aparece aqui este banheiro voltado para o mundo masculino, mas foram feitos 2 banheiros simultaneamente, um voltado para os meninos e outro voltado para as meninas, próximo um do outro. Este camarada aqui, que mal vocês conseguem ver, é um camarada que foi o que deu à luz a minha pessoa, junto com a minha mãe, Érica. Ele nasceu em 1907. Bom, por que eu estou colocando aqui? Porque tem a ver comigo. Então, como eu estou falando um pouco dessa coisa toda, 1905, mulheres e tudo mais, então eu mencionei ele aqui neste momento, porque ele é uma pessoa importante dentro da minha caminhada como rotariano. A segunda cidade em que teve e que apareceu o Rotary foi São Francisco. Depois nós tivemos algo interessantíssimo, que nasceu, então, vejam só, 5 anos depois nasceu a Associação do Rotary dentro dos Estados Unidos. Logo em seguida, 6 anos após, veio a revista The Rotarian, e que aqui ainda era apresentada em termos de jornal, né? E que depois, hoje, praticamente, nós conseguimos ver tudo eletronicamente. Tudo eletronicamente. Nós podemos ver a qualidade da revista, o texto que são ali colocados, enfim. E apareceu em 1911 também o início dos lemas. E o primeiro lema foi dar de si antes de pensar em si. E aqui vocês estão vendo esse objeto, que na realidade é de lapela, vocês estão vendo um furo aqui no meio. Isso foi intencionalmente cortado porque aparecia o nome de uma pessoa. Então, por uma questão de respeito, foi cortado só para mostrar, digamos, como ele se apresentava na época em que ele foi feito. E em 1912 foi fundado o Rotary Club de Winnipeg, no Canadá. Portanto, a partir daí, 7 anos depois, apareceu a internacionalidade do Rotary. Fantástica, quer dizer, 7 anos depois ele estava internacional. Apareceu também um Rotary Club em Londres, em 1912, que foi criado, e em 1917, como todos nós sabemos, na Convenção de Atlanta, no período de 17 a 21, então foi estabelecida a Fundação Rotária. E sempre, ainda outro dia, conversando no clube do nosso companheiro Demétrios, alguém me perguntou por que as bolsas Rotary pela Paz não podem ser concedidas a rotarianos? Que regra é essa? A regra é muito simples. Quando a Fundação Rotária foi criada, ela foi criada no sentido de que a Atlant determinou que todos os recursos que viessem a ser arrecadados e distribuídos pela Fundação Rotária seriam colocados à disposição da sociedade além Rotary, nunca para servir a si mesmo. E isso vem se mantendo até hoje. E isso é uma coisa fantástica, né? Em 1919, pronto, 14 anos depois chegou no Uruguai. Aí vocês imaginam como é que chegou o Rotary no Uruguai? Como?
De avião? É, de avião. Eu não sei qual avião, né? Mas uma coisa é certa, ele chegou lá. E vejam só que ele foi para a Ásia. Como é que ele foi para a Ásia, Deus do céu? De avião? Nossa Senhora! E aí ele foi também para a Oceania, também de avião, em 1921. E aí, em 1921, o Rotary começa a se preocupar com a paz. E a paz se torna uma prioridade. Isso após a Primeira Guerra. Importante isso. O Rotary, tudo que faz hoje, tudo, todos os projetos, eles estão, de uma forma ou outra, inseridos dentro do contexto da paz. Para nós trabalharmos para aliviar a fome, a dor da fome das pessoas, nós estamos trabalhando na busca da paz. E eu gostaria muito que vocês refletissem. As 7 áreas, uma delas é relativa à paz. As outras também são relativas à paz, num contexto não direto, mas num contexto que contextualiza, digamos, os resultados que nós temos. E aí, se em 1919 tudo veio para o Uruguai, em termos de rota, em 1923 veio do Uruguai para Rio de Janeiro. Como é que veio? De navio, toque, 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 e assim indo, chegando lá, passando pelo Rio Grande do Sul. É isso mesmo. Depois ele veio para São Paulo no ano seguinte. Aliás, vamos comemorar agora, nesses dias, né, os 100 anos do Rotary em São Paulo. E quando é que chegou aqui no Recife? Sim, porque eu já estou no Recife agora, né? Vocês acham que eu estou em Brasília? Não, eu estou em Recife. Aliás, eu fui muito bem recebido. Em 1931, quando foi criado o Rotary Club de Recife. Alguém sabe disso? Ah, eu sei que todos vocês sabem. Eu sei que o Miranda, quando passa por todos os clubes, diz: primeiro clube no nosso distrito foi o de Recife. Ah, eu sei disso, eu sei disso. E aí veio a prova quádrupla, desculpem, a prova quádrupla em 1932. 1945, depois da guerra, então o Rotary participou junto com outras entidades e outras pessoas, participou da formulação da ONU, que até hoje funciona, graças a Deus, tem aí as suas situações de constrangimento, digamos assim, de dificuldades, mas está aí trabalhando. Em 1947, falece o nosso Paul Harris. 1947 começou, para mim, o maior programa de Rotary. Eu vou dizer uma coisa para vocês. É o seguinte. Quando eu estou passando por uma rua, movimentada de automóvel, e na minha frente tem um camarada cego que tenta atravessar essa rua e não consegue, eu paro o carro e ajudo essa pessoa a atravessar a rua. Vai que daí a pouco eu estou novamente passando pelo mesmo local, por essa rua, e acontece o mesmo fenômeno, só que com outra pessoa. Eu passo várias vezes ali e acontece exatamente a mesma coisa, e eu tomo a mesma iniciativa. É papai. Como é que pode assim? Não dá. Eu estou passando ali, falta alguma coisa. Aí eu me irrito. Me irrito
Eu vou aonde? Eu vou exatamente no Detran da cidade, chego lá e digo assim, por favor, coloque um sinal audível nessa posição. Possivelmente do outro lado tem uma escola para cegos. Nas primeiras vezes que eu parei o automóvel, eu fiz filantropia. Quando eu tomei a iniciativa e fui no Detran, eu fiz serviço. A diferença que existe é que nas primeiras vezes eu melhorei a vida e garanti a vida de uma pessoa. Quando eu fui no Detran, eu garanti a vida de várias pessoas. E quando a gente trabalha com bolsas, a gente, na realidade, está trabalhando em cima da cabecinha de um. Mas, por meio dessa cabecinha, a gente está trabalhando em benefício de várias pessoas, especialmente quando nós estamos falando em Bolsas Rota pela Paz. Bom, aí nasceu o Chiquinho. Olha o Chiquinho ali, ó. Viu? Bem lourinho. Aliás, lá no Rio Grande do Sul, quando eu era pequenininho, me chamavam de alemão batata como queijo com barata. Vocês sabiam disso? É, bullying, bullying. Alemão batata como queijo com barata. Mas uma coisa séria. Eu ficava bravo, digo, alemão batata coisa nenhuma. Vai te olhar. Né? É, assim eu era bem lourinho, bem lourinho. E aí, em 1950, começou o movimento em favor das mulheres. Por quê? Porque as mulheres já dirigiam, as mulheres já estavam trabalhando, as mulheres já eram donas de empresas, as mulheres já tinham loja, tudo funcionava e as mulheres estavam lá. Elas mandavam em casa, como sempre mandavam em casa. Mas, na rua, elas não tinham ainda esse poder que estão tendo hoje. Está aí. A Annelise, ela não me convidou, não. Ela disse assim, tu vem, e eu vou. Meu Deus do céu, não tem essa, é. Tu vem, e eu vou, e eu estou aqui. Então, vejam só, a iniciativa da Índia. Depois, aqui, outro detalhe interessante. Esse aqui, o Hotel Umbu, fundado o Rotary Club de Porto Alegre Norte. Um dos fundadores foi o meu pai, que eu fiz referência lá no início, que nasceu em 1907, por isso que eu mencionei ele lá. E aqui vem algumas histórias. Casa da Amizade. Ah, meu Deus do céu, Casa da Amizade. A Casa da Amizade mandava. Eu vou contar uma história para vocês. Impressionante, impressionante. Um dia, mais ou menos quando eu tinha uns 10 anos, meu pai chegou em casa e disse para minha mãe, Erika, fulano de tal se separou. Ela rosnou. Ele era rotariano. Passado um tempo, sei eu, uns 2, 3 meses, meu pai chegou em casa e disse para minha mãe, Erika, fulano de tal está com outra. E ela rosnou. Passado mais algum tempo, o que aconteceu? Meu pai chegou em casa, exatamente após o almoço de uma reunião festiva em que a minha mãe não foi. E ele chegou em casa e disse assim, Erika, hoje nós conhecemos a esposa nova do fulano de tal. Um mês depois, ele não estava mais no Rotary. Tá? Isso na década de 50. Era assim que funcionava. E as mulheres mandavam. E simplesmente elas não queriam. Fim, pro pau. Era assim que funcionava. Quer dizer, hoje não é mais assim. Mas naquela época, as tradições, enfim, tinha que manter casamento, etc., tudo isso. Então, é uma história que eu queria contar para vocês, o poder das mulheres. Ela havia, dentro das casas da amizade, ainda há, uma força fantástica das mulheres.
E as mulheres, que eram da Casa Amizade do Rotary, ao qual meu pai pertencia, se reunia muitas vezes lá em casa e tomavam chá e tudo mais. E eu estava lá, eu sempre era chamado de Chiquinho e tal. Por quê? Que isso? Porque eu era o filho mais novo dos meus pais. Eu, na realidade, nasci 11 anos após a minha irmã. Então, meus irmãos já estavam mais velhos, enfim, e eu estava lá sempre na cola da minha mãe, sempre estava nas reuniões como elas aconteciam lá em casa. Fantástico. E agora vem uma história de Day, né? Que é algo interessantíssimo que acontecia no clube, no Rotary Club Porto Alegre Norte. E aí, o que acontecia lá? Festiva de Natal. Aparecia o Jonathan. Jonathan era uma pessoa cega, de cor, pele negra. E sabe o que ele vinha fazer? Agradecer ao Rotary pelos estudos que estavam sendo pagos. Eu estou falando isso em 1960, tá? Ou seja, há 60 anos. E, naquela época, ele vinha no final do ano, na festiva de Natal, e vinha agradecer. O Chiquinho, que ia junto com a Érica e com o Emílio, quando via aquela cena, chorava que era uma coisa séria. Chorava de tristeza. Era isso. Era isso. Né? E aconteceu uma outra coisa interessantíssima também, não com o Jonathan, mas num hospital da criança que o Rotary Club de Porto Alegre Norte ia lá e participava, ajudando. Um dia era dia das crianças. Tinha de tudo lá no hospital. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu fui tudo arrumadinho. Eu fui de suspensório, de calça curta, todo arrumadinho. E aí eu vi algumas crianças lá, e eu conversando com elas, eu me senti tão mal, tão mal. Por que eu me senti mal? Porque elas não estavam tão bem vestidas como eu. Eu me senti muito mal. Aquilo foi uma tristeza. E eu estou contando essas coisas com os meus 73 aninhos, que foram coisas que ficaram gravadas na minha vida, para vocês saberem. Né? Como essas coisas calam. Outra coisa também, eu sei que o tempo passa, vou contar uma outra história agora de uma carona. Meu pai disse que ele não podia ir para a praia me levar. E aí o que aconteceu? Ele pediu para alguém dar carona para mim. Tá. Essa pessoa tinha um DKV, era um rotariano. Antes, ele simplesmente passou na casa dele. E sabe o que a esposa dele disse? Olha, uma mulher, hein? Disse para mim, olha, ele costuma dormir na direção. O quê? Ele costuma dormir na direção. Gente, vocês não imaginam como eu conversei aquele dia. Eu conversava que não parava mais para o homem não bater, não dormir, não capotar a DKV dele. Deus do céu! Então, são coisas que, de uma forma ou de outra, estão ligadas às mulheres que fizeram e estão fazendo esse Rotary. Fundação do Rotary Clube de Brasília, em 1958. 64. Sri Lanka, admissão de mulheres. Tentou, não conseguiu. 14 anos depois da primeira tentativa. 1972, 22 anos depois da primeira tentativa, um Rotary Club pede para admitir mulheres. Não conseguiu. 1977, 3 propostas para admissão de mulheres.
Não conseguiu, 27 anos após a primeira tentativa, 1977. Pronto. O Rotary Clube de Duarte admite mulheres. Acabou. Acabou. Rotary Clube de Duarte admite. E aí o clube, em 78, é desligado. Veja, rachou tudo e o clube caiu. Processo vai na Justiça da Califórnia, porque geraram um processo na rede comum da Justiça na Califórnia. Perdeu, ganhou, até que foi para a Suprema Corte. E em 4 de maio de 87, na Suprema Corte, a Suprema Corte dos Estados Unidos decide, então, que o Rotary não pode impedir a entrada das mulheres. Ou seja, 37 anos após. 28 de maio foi fundado um clube, que é o Rotary Club of Marin Sunrise. Hoje tem 18, chequei ontem, hoje tem 18 rotarianos. Em 1987, a Sylvia Whitlock torna-se presidente e hoje tem 35 membros este clube, o dela. E aqui tem a Annelise, olha só, 88, ela nem sabia que essas coisas todas estavam acontecendo, e a Annelise Albuquerque, ela fez intercâmbio. Olha só, guriazinha, né? Guriazinha, continua sendo, opa, eu tô aqui, Chico, cuidado com o que tu fala, cuidado, né? Mas, enfim, está aqui. Em 1990, nós já temos 20 mil mulheres. 95, as 5 primeiras mulheres governadoras. São essas aqui? Não, não são essas aqui. Mas elas são tão bonitas quanto essas aqui. Ah, tenho certeza disso. Né? E aqui, 98, Adélia Antonieta Vilas, primeira governadora brasileira. Né? Uma baita de uma mulher gaúcha, de força. Em 2022, a primeira mulher presidente do Rotary International. Vocês não imaginam como essa mulher é fantástica. Em 2010, 2022, veja só, 2010, ela foi trainee leader e eu estava lá, junto com ela como trainee leader. Fantástica, fantástica, maravilhosa. Realmente, ela é um sucesso de pessoa. E aí, tem alguns dados que eu gostaria de passar para vocês. No mundo, nós temos 1.333.930 pessoas rotarianas e rotaractianos. Esse dado é de ontem, tá? Mulheres rotarianas e rotaractianos são 28,68%, isto é, 382 mil pessoas. E homens, 69%, portanto, 927 mil pessoas. Aí vocês perguntam assim, como é que está o meu distrito? Como é que está o Brasil? Pois é. Eu vou dar alguns dados aqui para vocês, eu já estou indo para o final. Olhem só. 4.500, tem 1.809 rotarianos mais rotaractianos. Tá? 37% são do sexo feminino. E nós temos ainda o 47,20.
que é o distrito que tem o maior percentual, com 46%. No total, tem 1.188 rotarianos e rotaractianos na soma. E aí vocês perguntam, e como é que está o mundo aí fora? Está bem equilibrado? Eu digo, absolutamente não. Não está bem equilibrado. E por que não está? Se vocês pegarem, por exemplo, o Japão, mas por que o Japão? Porque as tradições no Japão são diferentes. São outras tradições. Lá, os distritos, contando os rotaractianos e os rotarianos, chega a 6%. 5%. Isto é, de 10 rotarianos em um clube de 10, tem nenhuma mulher. De 20 rotarianos em um clube de 20, tem uma mulher. E a Índia, como está? Varia muito de distrito para distrito. E o resto do mundo, como está? Tudo mais ou menos nessa faixa. Então, para vocês terem mais ou menos uma noção, é isso que acontece. E o que nós temos que fazer? Primeiro é agradecer a oportunidade de estarmos aqui comemorando os 119 anos. Agradecermos a oportunidade de termos as mulheres, porque, olha só, se nós não tivéssemos as mulheres, nós teríamos um Rotary no mundo com 927 mil. 927. Graças às mulheres, Demétrios, graças às mulheres, Alberto Bittencourt. Está aqui, ó. Não é brincadeira. Então, hoje, é importante a presença das mulheres. E nós temos que fazer as mulheres chegarem aos 60. 60 anos? Não, Deus do céu, não é 60 anos, é 60 mil. E fazer com que possamos trazer mais e mais mulheres para dentro do Rotary. São elas que fazem tudo. São elas que mandam. Não somos nós. Nós apenas achamos. Os homens apenas acham. Mas pergunta para o Demétrios, por exemplo. Vamos lá, Demétrios, eu tenho que ver com a minha esposa. É assim que é, né? Então, com essas palavras, eu gostaria de encerrar essas minhas palavras para vocês. Agora, sintonizando a minha presença nesse contexto, sintonizando a presença das mulheres nesse contexto do Rotary 119 anos. É muito, muito importante tudo isso. Muito obrigado a vocês, agradeço a oportunidade, espero que eu tenha conseguido aumentar um pouco só o conhecimento de vocês. Obrigado ao ilustre palestrante pela brilhante palestra que nos ofereceu. Com a sua permissão, caro palestrante, a gente pode abrir um tempo de perguntas. Companheiro que queira fazer algum comentário ou alguma pergunta ao palestrante, pode tomar a iniciativa, então. Na verdade, se me permitem, não tem nenhuma pergunta. O discurso foi magicamente claro e descontraído, né? De uma maneira extremamente natural, nos colocando no momento dos fatos, como se nós estivéssemos lá naquele momento e sendo abrilhantado com os contos que de fato aconteceram, né? Sempre uma
uma história pitoresca para a gente poder se imaginar naquele lugar. Quem gosta muito de ler, eu, por exemplo, quando leio, eu me reporto, né? Aquele lugar e aquele ambiente. E essa palestra fez muito isso comigo, né? Além de, claro, enriquecer esse conhecimento que a gente precisa ter cada vez mais dessa instituição que é grandiosa demais, que é o Rotary. E quando a gente encontra numa sala como essa, tantas pessoas que eu vi aí que também adentraram, e que certamente Walter, né, nosso querido protocolo também irá mencionar, que são grandes entendedores de Rotary também, né? Então, é uma oportunidade ímpar. Eu frequento Rotary também desde a minha infância, já ouvi muitas histórias e relatos e vivências, mas essa palestra foi muito, muito especial. Não é missa de corpo presente, viu, Pedro Francisco? Mas, de fato, eu fico imaginando você, professor, numa sala de aula, o tempo passa e a gente não percebe, né? E sai de lá com tudo internalizado, o que é mais importante. Então, eu agradeço imensamente esse momento, né? Essa riqueza que está essa sala hoje, e com a sua humildade também, né? De nos passar isso de uma maneira tão doce, como a Annelise bem disse, e suave, para que a gente possa aprender cada vez mais a respeito dessa instituição muito linda e grandiosa, que eu acho que todo mundo aqui nessa sala tem orgulho de fazer parte. Viu? Muito obrigada. Nós queremos registrar, companheira presidente Cristina Góes, que está conosco, estão conosco, melhor dizendo, o governador Alberto Bittencourt, governador do Centenário, 2004-2005. Está conosco também a nossa governadora eleita para o próximo ano rotário, companheira Alice Fernandes. E um registro que eu gostaria de fazer, antes de passar a palavra para Demétrios, é que ele foi governador do Distrito 4530, no ano rotário 2014-2015. Falha do protocolo que não mencionou isso quando fizemos a apresentação dele. Pode usar a palavra, Demétrios. Tranquilo, companheiro Walter, sem problema nenhum. Na realidade, eu pedi a palavra, eu falei aqui no começo da reunião, estávamos poucos aqui, eu estou dizendo que eu vim aqui para fazer a segurança do Chico, mas agora eu vou botar o Chico na parede. Oi, Chico, existe alguma receita de você bolo? lembrou, né? Eu não vi, não. Eu vou anotar, viu? Tá ótimo. Obrigado, Annelise. Tchau, tchau. Chico, existe alguma receita de bolo para a gente conseguir colocar mulheres nos clubes exclusivamente masculinos e a recíproca também, colocar homens nos clubes exclusivamente femininos? Eu não sei se é receita, mas eu posso usar um exemplo de um clube que há cerca de um ano e meio colocou suas primeiras mulheres como associadas desse mesmo clube. E esse clube é o Rotary Clube Brasília Lago Sul, ao qual Demétrios faz parte. E a receita que vem dali é a seguinte: se na realidade a mulher deseja entrar neste clube de Rotary, estou falando hoje, antes era um pouco diferente, há que haver aquiescência e aceitabilidade de mental por parte de todos os associados do Rotary. São eles, na realidade, o freio. E por que, na realidade, isso ocorre? Gente, eu fiz questão absoluta de dizer que eu nasci em 1950.
Eu fiz questão absoluta de falar a respeito da minha mãe no caso específico daquela pessoa que se separou. Por que isso? Porque aquilo era uma tradição naquela época. Era assim. Então, como é que era, como é que é hoje? Não tem mais problema nenhum. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que simplesmente dizer, jovem, você é contra a mulher, por que você é contra? Vamos lá, vamos trocar, vamos mexer nisso. Vamos ver, no seu trabalho não tem mulheres, no seu não tem mulheres, não tem mulheres, não tem mulheres, então vamos abrir. Então, tem que mexer exatamente na conscientização das cabecinhas dos seres humanos, tanto de homens quanto de mulheres. Eu vejo isso, o quê? Quando a gente trabalha com DEI, que é diversidade, equidade e inclusão, que eu estou aprendendo para burro, é uma coisa louca que eu estou aprendendo. Tá? Eu sou governador, mas eu sou membro, tá? Não sei nada. O que a gente menciona aí dentro? Exatamente isso aí que tu está falando, Demetrios. Nós precisamos ter a capacidade de entender que existe a diversidade, nós temos que entender que existe a equidade e que nós temos, então, que agir com a inclusão. Ponto, acabou. E aonde está essa colocação que eu estou fazendo? Aonde é que está a situação? Dentro do próprio clube. Não tem como. Não adianta o governador chegar lá e mandar. Não adianta. Isso é bobagem. Tem que conscientizar. E aí tem uma conversa franca, fora do âmbito do Rotary, para começar a trabalhar a cabecinha das pessoas. É conscientização. Só isso. Mais nada. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Tentem colocar mulheres nos clubes de Rotary no Japão, por exemplo. Lá não é nem uma questão dos clubes propriamente dito, é a própria sociedade que não funciona assim, tem que mudar a sociedade. Não adianta. Esse é o ponto. Então, é isso. Muito bom. Muito obrigado, caro palestrante. Olha, a sala está rica, mais ainda com a presença da governadora 2022-2023, Alexina Santos. Vamos aproveitar e fazer uma saudação rotária para todas as pessoas que a gente conseguiu citar, tá certo, gente? Bom, agora a presidente Cristina Góes vai fazer a entrega virtual do certificado de participação do nosso ilustre palestrante. Boa noite. Vocês conseguem visualizar a tela com o certificado? Falta abrir. Pronto, abriu sim. Abriu. Abriu sim. Estamos vendo. Vamos lá. É com grata e imensa satisfação e com uma grande honra também, neste dia de hoje a gente pode entregar um certificado de participação ao nosso ilustre palestrante, né? Então, o Distrito 4.500 de Rotary Internacional confere a Francisco F. Schlebitz, falei certo? O presente certificado por haver participado como palestrante em reunião via Zoom, realizada no dia 20 de fevereiro de 2024, com o tema Rotary faz 119 anos, onde eu estou nesta história. Com a assinatura do governador 2324 do Distrito 4.500, o senhor José Miranda Esteves, e eu que vos falo, Cristina Góes, enquanto presidente da Comissão de Empoderamento das Mulheres deste distrito, neste ano corrente. Aproveito a oportunidade para agradecer a todos aqui presentes, pela disponibilidade, pela riqueza do momento e do ambiente, como bem já disse, a disponibilidade e leveza e a alusão a qual o palestrante sempre teve cuidado de fazer ao falar do Rotary em seus 119 anos, mas sempre concatenando com a história feminina, levando em consideração a sua palestra, a nossa comissão, e a ele
eu solicito de todos uma calorosa saudação rotária, em demonstração desse grande agradecimento. Companheiro Francisco Schilab, quer dizer alguma coisa, encerrando a sua participação? O, o que eu gostaria de mencionar é a alegria de eu poder ver tantos rostos aqui, de meninas e meninos. E eu gostaria de ressaltar que nós não devemos absolutamente cercear as pessoas na caminhada da vida, especialmente na caminhada do Rotary, e deixar algumas pessoas de fora. Por que isso? Não. As mulheres são importantíssimas. Portanto, se o Rotary nasceu por iniciativa de 4 homens, foi porque naquela época havia uma tradição onde os homens mais participavam da vida social de forma desacompanhada. Hoje não é mais assim. Hoje as mulheres participam de forma desacompanhada também. Então, por que não participar dentro do Rotary com toda a força para permitir que possam carregar mais e mais e fazer o bem no mundo, buscando a paz, sobretudo a paz. Minha avó sempre dizia uma coisa, que uma mãe cria 11 filhos e 11 filhos não conseguem criar uma mãe. E vou dizer uma outra coisa, que eu já vi muito, 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 muito. Um casal que se separa com 4, 5 filhos, com os filhos ainda pequenos, esta mãe que se separou cria esses 4 ou 5 filhos de forma solitária. E o homem, 6 meses depois, ele está com outra pessoa. Por que isso? Porque ele é mais do que a mulher? Não, porque ele não consegue caminhar sozinho. Ele precisa da mulher. Então, dentro do Rotary, se agora nós olhamos os homens, nós temos que trazer as mulheres, porque elas vão fazer muito mais do que nós já fizemos ao longo desse tempo. Muito mais. E vocês são fantásticas por conta disso. Eu digo sempre, quem manda aqui em casa, quem faz a coisa acontecer, é minha esposa Cristina. Muito obrigado a todos pela oportunidade de eu estar falando para vocês. Muito interessante tudo isso. Eu nunca me ocorreu falar para vocês. Nunca. Primeira vez. Estou nervoso. Obrigado, caro Chico. Annelise, você levantou a mãozinha, você quer fazer algum comentário, ter alguma participação? Por favor. Caro protocolo Walter, foi só um legal para parabenizar nosso palestrante e essa sala tão magnífica por tanta energia boa hoje. Parabéns, palestrante Francisco Chilabo. Obrigada pela cronologia de Rotary, foi sensacional. Então, devolvemos a palavra para a presidente Cristina Góes para a sua palavra final e o encerramento desta reunião. Mais uma vez, agradecer a todos nesta noite do dia 20. Acredito que também uma noite histórica, com presenças tão ilustres de pessoas rotárias, como também já mencionamos. Grata à disponibilidade de todos de fazer tudo isso acontecer, né? Nem vou citar nomes, porque somos um conjunto de pessoas e as coisas vêm e acontecem de maneira muito linda e rica. Estou especialmente feliz e grata, mas não posso deixar de mencionar o nome de Annelise, com todo respeito a todos os outros, inclusive ao governador Miranda, né? Pelo nome, pela iniciativa, né? E também por se inserir, né?
querer sempre ajudar. E em nome de Annelise, eu falo em nome de todas as outras meninas da comissão, que elas são assim. Elas sempre estão por perto e nós não fazemos nada sozinhas. Fazemos tudo junto, com o crivo do governador Miranda, né? Então, isso é muito bacana de se ver em Rotary, porque, na verdade, é o sentido da unidade, de tudo isso que a gente ouviu. E as construções foram feitas e as amplitudes que o Rotary vem alcançando ao longo desses 119 anos, é porque cada vez mais a gente aprende a agregar. E essas palavras lindas, eu vou acertar. É Schlabitz, Chico Schlabitz, acertei? Errar é horrível, uma gafe horrível, né? É alemão, é? Me diga aí, é alemão o sobrenome? O nome é alemão, mas ele não tem tradução. Possivelmente foi um nome que nasceu na Polônia e foi migrado para a Alemanha e com isso construído com o alfabeto alemão. E o SCH em alemão sempre é um X. Então, substitui o SCH por um X e aí vai lá e põe acento no A e tudo está certo. Não ia ficar satisfeita se não perguntasse isso hoje, porque eu tendo a pensar no inglês. Muito obrigada. Eu acredito que muita gente comete esse errinho aí também, tá vendo? Todos aprendemos agora. Então, companheiro, muito obrigada, sabe, assim, a todos vocês, uma boa noite. Acredito que todos estejam em casa, quem não estiver em casa, um bom retorno, né? Vamos dormir reflexivos hoje, da grandeza, o que eu posso dizer? Da honra mesmo, talvez seja essa a palavra, da gente participar de um grupo como esse, né? E que a gente possa agregar cada vez mais e cada vez mais mulheres, como foi bem dito, né? E eu sou uma dessas, assim como eu tenho certeza que algumas nessa sala, daquelas que se separam e que tudo abraça. E é bem isso mesmo, viu? Um grande abraço. Protocolo Walter. Grata, viu, por tudo também. Obrigado, presidente. Saudemos simbolicamente a bandeira brasileira. Bom, Boa noite a todos. Gente, boa noite a todos. Foi um prazer estar aqui com vocês. Fiquem com Deus. Tudo de bom. Fiquem Boa com noite. Deus. Boa noite, parabéns, Chico, pela palestra. Boa noite. Alberto Bittencourt, beijos, lembranças a todos. Eu nem sei se ele está na sala ainda. Acabou, a gente já pode fazer isso, né? Boa noite. Boa noite para todos. É beijos Parabéns, rotários, Chico. são beijos rotários. Parabéns, Annelise. Governador Nilton Amaral, muito obrigada pela participação, viu? Estou aguardando aquele casal para vir para o Largo da Paz. Então, o perfil que você disse que era do nosso clube, que ele venha logo, o casal. Eu tenho a meta aqui de DQA, viu, do governador, até o final do mês. Annelise, a gravação. Mas Eita, perdão. Eita, Eu não estou perdão. acostumada com essas tarefinhas, aí, ó, peraí, cadê gravação? Ainda bem que nós Érica. temos Érica. Top.